Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí, a qual vem fazer o convite para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para que você se inscreva. Digite lá paulo.delanhese. Ajude-nos a levar uma mensagem de esperança. Ajude-nos a alcançar aqueles que ainda não foram alcançados para Cristo. Envie os nossos vídeos aos seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no WhatsApp e peça para que eles se inscrevam, curta, dê o link deles e também faça o seu comentário. O nosso canal do YouTube é um canal diversificado, com mais de 200 vídeos. A área da família, a área apologética, resumo da escola bíblica como esse, e também louvores e muitas outras coisas para fazer você crescer espiritualmente. Perdoamos porque fomos perdoados. Esse é o resumo da nossa aula aqui neste final de semana. Os textos como base para a aula de hoje é Mateus 18, 21, 22, a quantidade de vezes que se deve perdoar uma pessoa, Marcos 11, 25, ao orar, lembrando que temos algo contra alguém, devemos perdoar. E ainda Marcos 11, 26, devemos perdoar, pois se não o fizermos, também não o seremos. E ainda Colossenses 3,13, devemos suportar uns aos outros, perdoando-nos mutualmente. E ainda 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é misericordioso e nos perdoará. E Isaías 55,7, o maior prazer de Deus é que o pecador se arrependa e converta-se dos seus pecados. E o nosso texto áureo, a nossa base da aula de hoje, está em Mateus 18, 35. Assim vos também fará meu Pai celestial, se do coração não vos perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. A verdade prática diz, assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aquele que nos ofende. Então essa é a recomendação do Senhor para a minha vida e para a sua vida que está aqui nos acompanhando no canal do YouTube toda semana. A lição de hoje é perdoar para ser perdoado. Se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Mateus 18, 21 ao 35 nos diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, nos quais quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciando, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogou-lhes, dizendo,
sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então nós temos aqui a história clássica da parábola, a qual dá origem à nossa lição de hoje. Um homem que foi perdoado de uma grande dívida, mas não foi capaz de perdoar o seu servo que devia uma pequena quantia, e por isso foi encarcerado. Esta lição, ela traz-nos a reflexão às nossas vidas, e o texto é muito bem claro, que se queremos receber o perdão de Deus, nós temos que perdoar aquele que nos ofende, aquele que fala mal, aquele que nos calunia. Porque se nós não conseguimos perdoar, Deus também não nos perdoará. Entre os judeus, corria-se um dito que devia se perdoar até 7 vezes. E Pedro fez exatamente essa pergunta ao Senhor. E aí Jesus disse a ele, não 7 vezes, mas 70 vezes ao dia, o que equivale a 490 vezes que se o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoá-lo. Que lição gloriosa, que lição magnífica para as nossas vidas. Mas vamos adentrar ao assunto agora no decorrer da aula. O perdão, além de ser uma necessidade, é uma atitude cristã, igualmente um bálsamo para os envolvidos em alguns litígios, mas sobretudo para quem perdoa. Ensinado pelo Senhor Jesus Cristo atualmente, até mesmo a psicologia, a psiquiatria, reconhece os benefícios do ato de perdoar. Em sua classe, provavelmente haverá pessoas em uma situação em que há necessidade de perdão, seja precisando ou devendo perdoar. Quem sabe até mesmo você esteja enfrentando um problema nesse aspecto, seja para perdoar ou para pedir perdão a alguém. Devemos então, segundo o comentarista, aproveitar esta oportunidade desta aula para pedirmos perdão e também recebemos o perdão daquele que nos ofendeu e que agora reconhece que estava errado. A introdução nos diz, essa parábola é uma daquelas que trata do relacionamento entre os discípulos de Cristo, ou seja, como esses devem ser comportar no âmbito do reino. Apesar das nossas Bíblias intitularem de a parábola do credor incompassível, o que ela ensina de fato é a forma de lidar com a ofensa e com o perdão. Ela mostra a graça e ao mesmo tempo a responsabilidade. Se por um lado Deus nos perdoa por intermédio da sua infinita graça, por outro lado temos a responsabilidade de perdoar aquele que nos ofende, a quem julgue ser esta uma das parábolas menos complexas entre as que foram pronunciadas por Cristo. Ela acaba sendo contada por Jesus por causa de uma pergunta de Pedro, a respeito de quantas vezes devemos perdoar nosso irmão, e termina dizendo como nosso Pai Celestial fará conosco. Ou seja, uma vez que fomos perdoados, devemos da mesma forma perdoar todos aqueles que nos ofendem, a qual, sem dúvida, é o maior mandamento para a minha vida
e para a sua, que somos cristãos, que fomos perdoados do nosso pecado, fomos lavados pelo precioso sangue do Senhor e queremos morar no céu. Porque só vamos para o céu se aprendermos a perdoar. Porque o texto é claríssimo. Se nós não perdoar, nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Você quer o perdão dos seus pecados? Então perdoe aquele que te ofendeu. Interpretando a parábola do credor incompreensível. Tópico 1. A nova vida no reino de Deus. Capítulo 18 de Mateus traz os ensinos de Jesus sobre a conduta dos seus discípulos, como membros da nova comunidade, trazida à existência por intermédio do recebimento de sua mensagem. Os discípulos do reino de Deus. O reino possui valores essencialmente diferentes daqueles que caracterizam as instituições terrenas e as organizações deste mundo. Lembre-se de que, nesse reino, os humildes são os verdadeiramente grandes. Mateus 18, 1 ao 4. No reino de Deus, o inferior é mais apagado, súdito leal ao seu rei, possui valor imensurável. A suprema ofensa na comunidade do reino é quando os mais fortes e dominadores tornam a caminhada de fé dos irmãos mais fracos e mais sensíveis difícil. Mateus 18, 6, 7. De igual modo, mostrar desprezo pelos irmãos em Cristo é algo inaceitável. 18, 10. Com o objetivo de solidificar ainda mais o ensino desse reino, Jesus fala sobre o perdão e Pedro, admirado, faz a pergunta. E o Senhor então conta a parábola, versículo 15 ao 35. Ao longo da história da igreja, os intérpretes não alegorizaram tanto esta parábola quanto fizeram com as outras. A mensagem que a parábola quer transmitir é unicamente o perdão de Deus e a obrigatoriedade que os homens têm em perdoar, em função de Deus já tê-los perdoado. Para finalizar, ela adverte a respeito do juízo divino sobre aqueles que negam a fazê-lo, ou seja, sobre aqueles que negam perdoar. Deus também não perdoará, como já falamos. Deus o julgará, porque se você não tem a capacidade de perdoar um irmão que te ofende, um irmão que falou mal de você, ou que te fez algo que você não gostou, como você pode receber o perdão de Deus? Isso não é o pastor Paulo que fala, é a palavra de Deus. Perdão intimado. Pedro parece ter se incomodado a respeito do que Jesus havia ensinado acerca do perdão. No âmbito do reino, 18, 15 e 20, a pergunta do apóstolo parece simples, mas traz um pano de fundo judaico. Pedro quer saber quantas vezes deve perdoar o irmão ofensor. Talvez tenha se sentido generoso ao sugerir até 7. Na tradição rabínica, não se exigia que alguém perdoasse mais do que 3 vezes. Dissemos ali no começo até 7, era o máximo, mas a tradição é 3. E Pedro, então, acrescenta 7, mas Jesus acrescenta 490 vezes. Na tradição rabínica, não se exigia alguém ser perdoado mais que 3 vezes. A resposta do mestre certamente perturbou a Pedro. Porém, é preciso lembrar-se de que Jesus está se valendo de uma hipérbole. Ou seja, não devemos entender tal número no sentido matemático preciso. Jesus ensina a perdoar quantas vezes for necessário, mas isso também deve ter feito de coração. Isto é, devemos perdoar com liberalidade e sinceridade. Então, o significado simples não é que até 490 vezes que o irmão peca, ele tem que ser perdoado. Não. Quantas vezes for necessário. E até, parafraseando, é quase impossível alguém pecar 490 vezes no dia contra a mesma pessoa. Então, não importa a quantia do pecado e do perdão. 3, 7, 10, 20, 30, 1. O que importa
é que o nosso coração tem que ser voltado a perdoar. Uma dívida impagável. Os servos de um rei eram oficiais de alta posição a serviço do imperador. Alguns deles, muitas das vezes, em determinadas ocasiões, o empregava grandes somas de dinheiro do tesouro imperial. Nesta parábola, a quantia mencionada por Jesus é mais uma vez deliberadamente dada com exagero. É uma hipérbole que visa tornar mais nítido o contraste com a segunda dívida, sem dinheiros, e difícil achar o equivalente no sistema monetário moderno. Mas o comentário bíblico compara um talento com cerca de $1.000 americanos, sendo que 10.000 talentos, versículo 24, segundo o mesmo comentário, equivale ao valor de 10 milhões de dólares. Trata-se de uma dívida impagável. O que Cristo quer ensinar é a completa falta de esperança de pagamento, o incomensurável débito que geramos por causa dos nossos pecados, até que eles fossem perdoados gratuitamente por Deus, por intermédio da morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Colossenses 4, 13, 14. Como esta dívida era impagável pelo seu valor astronômico, a nossa dívida para com Deus também era impagável. O nosso pecado, a nossa rebeldia diante do Senhor. Mas Jesus, na cruz do Calvário, quitou a cédula do pecado, essa grande dívida que tinha para com Deus e que eu e você não tínhamos condições de pagá-la. A recusa em perdoar. Ao voltar-se para o segundo quadro da parábola, Jesus diz que um homem conservo, com aquele cujo débito era impagável, devia 100 dinheiro ao servo, cuja dívida exorbitante junto ao rei fora perdoada. Versículo 27. 100 dinheiro ou 100 denário era uma moeda romana. Mais uma vez, o comentário bíblico faz uma atualização dizendo que o valor equivalia a cerca de 20 dólares americanos, ou seja, uma soma insignificante comparada com aquela que o oficial da corte devia ao rei. Contudo, aquele que teve sua dívida perdoada agora resolve ser absolutamente incompreensível. Recusa-se dar um prazo para que o homem pudesse quitar a dívida e ainda mandou que o seu servo fosse lançado na prisão. Versículo 28 ao 30. Os demais servos, ao sentirem-se revoltados pela atitude injusta do credor incompreensível, levaram o assunto até o conhecimento do rei. Versículo 31. Que o credor acaba então recebendo o castigo que merece. Versículo 32 ao 34. Jesus termina com a advertência de que Deus fará o mesmo quando não perdoarmos cada um de nossos irmãos que nos ofende. Versículo 35. Então a lição é clara. Se queremos ser perdoados, precisamos também perdoar. Subsídio exegético. A chamada de Jesus ao perdão imediato e a ocasião para esta parábola. Mateus une fortemente as duas passagens com as palavras por isso. Jesus começa dando um exemplo de perdão extravagante. O fato de um servo, provavelmente ministro da corte, dever 10.000 talentos. É incrível. Jesus exagera a soma astronômica para causar efeito. Um talento era a alta denominação de dinheiro, equivalente de 6 a 10 mil dinheiro, ou denário. Um denário era o salário mínimo de um operário pelo trabalho de um dia. Em termos de dinheiro de hoje, seria uma dívida em casa dos bilhões de dólares. O servo nunca viveria o suficiente para acumular ou fraudar tal quantia. Em situação tão desesperada que ele e sua família terão de ser vendidos como escravo. Versículo 25. Mas até isso apenas faria cócega na importância da dívida. Responder como o homem pagaria está além
da função da parábola. Ou seja, não tinha como essa dívida ser paga. Como a minha dívida e a sua diante de Deus também não tem como ser paga. Em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas. Tópico 2. Nossa dívida é impagável. A palavra de Deus deixa claro que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, e do mesmo modo, ela ensina que todos somos pecadores. Romanos 3:23. É bom lembrarmos que até mesmo nós, o que servimos a Cristo outrora, éramos mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. E justamente por causa dos nossos delitos e pecados, que contraímos uma dívida impagável. Assim como aquele servo que devia 10.000 talentos, nós não poderíamos pagar nossa dívida para com Deus. Essa dívida exigia um sacrifício de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. A única forma de pagarmos nossa dívida seria com derramamento de sangue, e isso exigiria a nossa própria vida. Portanto, nossa dívida para com Deus é impagável, como já viemos falando no decorrer desta aula. Mas continuaremos ao relato. Deus pagou as nossas dívidas. O próprio Deus, que poderia ser o nosso credor eterno, providenciou uma forma para que pudéssemos pagar a nossa dívida. Como que ele fez? Ele enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, para que todo aquele que confessar o nome do unigênito Filho de Deus não pereça, não morra, ou seja, não tenha de receber a justa retribuição pela imensa dívida do pecado. Gálatas 4:5. Ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, Cristo verteu o sangue necessário para a remissão de nossos pecados. Ali na cruz, havendo riscado a cédula que era contra nós, Deus em Cristo pagou as nossas dívidas. Glórias a Deus por isso. Cristo pagou a minha dívida, pagou a sua dívida, coisa que eu e você éramos impossível de conseguir. Nada pode nos condenar, porque Deus em Cristo pagou as nossas dívidas. Estamos livres da condenação do pecado. E é a Bíblia que nos assegura que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1 tem o verbo de condição, ou seja, não há condenação para quem está em Cristo, para quem anda em Cristo. Se você está fora de Cristo, fora da presença, fora da vontade de Cristo, há condenação sim. No versículo seguinte, Paulo explica que em Cristo Jesus, o Espírito de vida me livrou da lei dos pecados e da morte. Assim, porque a misericórdia é uma marca do ensino e do ministério do Senhor Jesus, podemos dizer que agora somos livres da condenação por tal grande misericórdia de Deus. Lamentação, capítulo 3, versículo 22 e 23. Hoje estamos livres dessa condenação, porque Cristo pagou o preço que eu e você deveríamos pagar. Tópico 3. Uma vez perdoado, agora perdoamos. Essa é o lema, né? É o ponto-chave da lição de hoje. Uma vez que fomos perdoados, também temos que perdoar. Não endureça o coração. Se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, deve ser também uma marca de seus seguidores. Por isso, no Sermão do Monte, a misericórdia é apontada como uma das características do discípulo do reino. Mateus 5:7. Assim não podemos endurecer o coração para com aqueles que nos devem, uma vez que Jesus jamais agiu dessa maneira. Antes devemos tomar o cuidado, pois a ênfase no juízo será proporcional à ênfase na misericórdia. Tiago 2:13. Ou seja, seremos julgados conforme julgamos. Seremos perdoados conforme nós perdoamos. E seremos condenados e julgados conforme nós deixamos de exercitar o perdão. Né? Então, nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos. O que você quer para a sua vida
é o que você precisa fazer hoje, agora. Devemos agir com misericórdia. O reino de Deus não pode estar presente na vida da igreja quando o mal não é combatido. Efésios 5:11. A parábola parece pela pergunta, precedida pela pergunta de Pedro, melhor dizendo, a parábola precedida pela pergunta de Pedro, ressalta a importância do exercício do perdão. Se Deus nos perdoou quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8, não temos motivo algum para deixar de perdoar aquele que nos ofende. A misericórdia deve ser uma constante em nossas vidas. Devemos agir com todos de forma misericordiosa, fazendo com que isso predomine em nosso caráter, como novas criaturas. 2 Coríntios 5:17. Essa tem que ser a marca do verdadeiro cristão, o perdão, o arrependimento e a humildade de reconhecer os seus erros e de ir até o ofendido, mesmo que ele seja o ofendido, para pedir perdão. Devemos dar o presente que recebemos. E qual foi o presente que recebemos? O perdão. Sabemos que todos os autênticos discípulos de Cristo receberam abundante perdão, graça e infinita misericórdia. E isso é um dom de Deus. Efésios 2:4-8. É um presente do Pai para nós, que merecíamos a morte. Da mesma forma que recebemos tudo isso como presente de Deus, devemos presentear as pessoas com misericórdia e perdão. 1 João 3:16. Devemos perdoar porque fomos perdoados. Porque Deus nos perdoou e nos alcançou com a sua infinita graça. Subsídio teológico. Jesus de Nazaré argumenta, André, o descobridor do papel do perdão no reino de assuntos humanos. Pode ser muito afirmar que Jesus descobriu o papel do perdão social, visto que os profetas e sábios antes dele também estavam cientes desse fenômeno, mas ele claramente transformou seu significado e significação de um modo que causou efeito profundo na história humana. Então, o que o comentarista quer dizer aqui, que além de Jesus ter dado ênfase verdadeira ao fato do perdão, isso já era uma marca do Antigo Testamento que os profetas conheciam, mas Jesus deu um significado real do perdão. Se examinarmos os livros do Novo Testamento em ordem aproximadamente cronológica, mais uma vez identificaremos uma trajetória que nos leva a pensar no perdão de um modo que transcende a metáforas puramente legais ou financeiras. Marcos, o mais antigo dos evangelhos, claramente liga a chegada de Jesus com a previsão dos profetas hebreus, referente à promessa de perdão e à vinda do Messias. Diferente das introduções mais longas dos outros evangelhos, Marcos cita os profetas e em seguida declara que João Batista apareceu programando um batismo de arrependimento para ou em volta para o perdão dos pecados. Mateus 1:4. Então, a missão e a vinda de Jesus, a qual João Batista aparece no Jordão anunciando, era um batismo de arrependimento. Era um batismo de perdão dos pecados do povo. Foi para isto que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, quando ainda era pecador, como disse Romanos. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é esta, que creais naquele que
ele enviou Jesus, o que veio para nos perdoar e nos reconciliar com Deus, porque havíamos perdido a comunhão no jardim do Éden, quando os nossos pais Adão e Eva pecou. E agora Jesus nos traz novamente a presença de Deus com o perdão. E é o mesmo que devemos fazer com as pessoas que nos decepcionam, com as pessoas que nos magoam, com as pessoas que nos entristecem, com as pessoas que falam algo que não queremos ouvir. Devemos perdoar porque fomos perdoados. Conclusão: a parábola que estudamos nessa lição evita qualquer abuso ou presunção da graça que recebemos de Deus. Alguns, às vezes, querendo apresentar um tipo de graça que não precisa ser levada muito a sério. Contudo, a Bíblia ensina a respeito de uma graça que é transformadora. Se você foi transformado por essa graça, conseguirá perdoar, assim como foi e é perdoado por Deus em Cristo Jesus. Ou seja, se eu, pastor Paulo Delagnese, fui alcançado por esta graça e recebi este perdão de Deus na minha vida, eu também tenho que transmitir isso àqueles que me ouvem. E principalmente àqueles que me ofendem. Por aqueles que, ao meu ver, aos meus olhos, deixou a desejar comigo. Eu tenho que perdoá-los porque eu fui perdoado. Eu fui alcançado por esta graça. E como eu fui alcançado por esta graça, a conclusão está dizendo que nós também precisamos estender esta graça àquele que pecou contra nós. Porque se queremos receber graça, se queremos receber perdão, temos que aprender a perdoar. Porque a Bíblia é clara e definitiva na história a qual Jesus encerra dizendo: se eu e você não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Quer receber o perdão? Quer morar no céu? Quer fazer parte da noiva? Quer fazer parte da igreja que será arrebatada? Perdoe o seu ofensor. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delagnese, São Paulo, Jundiaí. Grande beijo no coração de cada um. Volto a convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal. Se inscreva, digite lá paulo.delagnese. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Envie os seus contatos, peça para que eles se inscrevam, pois assim podemos levar uma mensagem de esperança como essa a muitos outros lugares. Amém.